simples ou será que é substituição trigonométrica? Por que substituição trigonométrica? Porque tem a cara de alguém ao quadrado mais número, aqui poderia ser mais 9, mais 4, mas esse x que está em cima permite que a gente faça uma substituição simples. Por quê? Essa função, olha o que está acontecendo aqui. Eu posso reescrever isso aqui como sendo assim, ó. 4x ao quadrado mais 1 ou mais 4, a constante que eu quisesse aqui, elevado a menos 3 meios, vezes x dx. Qual a vantagem disso? Fica bem nítida a minha função composta. Olha a minha função composta aqui, ó. Eu tenho alguém elevado a menos 3 meios. Então, isso aqui é o que está dentro da função. Então, se eu chamar esse 4x ao quadrado mais 1 de w, quem que é a derivada dele? 8x dx. Tá vendo que aqui, se fosse um mais 4, a derivada do mais 4 daria 0 igual a do mais 1, deu? Então, não muda nada. Qualquer constante que tivesse aqui, a constante que tem aqui é mais 16. Quem que é mais 16? A derivada aqui deu 8x do mesmo jeito. Então, qualquer outro número somado ali não mudaria uma vírgula na resolução. Aí, o que que acontece nesse passo agora? Então, a gente vai olhar para cá e vai ver, olha, esse x dx está ali, ó. Então, eu vou vir aqui e falar assim, olha, 1/8 de dw é igual a x dx. E a gente vai fazer a nossa substituição. Então, eu vou colocar uma separação aqui para tentar ser mais organizada. E aquela igualdade aqui vai ser escrita aqui embaixo, ó, aquela igualdade verde vai estar aqui. E eu estou substituindo, então, pelos valores que eu tenho. O w é esse azul aqui, 4x ao quadrado mais 1, é o que está dentro. Então, esse é o w, ó. W elevado a quanto? Menos 3 meios. Quem que é o x dx? O x dx estou substituindo também, deu 1/8 de dw. Então, esse 1/8 é constante. A constante que está multiplicando sai da integral, porque no produto valia isso para derivada, né? No produto de constante vezes função, a constante sai na hora de derivar, sai na hora de integrar. Então, eu fico com a integral aqui, ó, de w elevado a um número. Então, e esse número não é menos 1. Se fosse menos 1, ficaria ln de módulo de w. Se fosse w elevado a menos 1. Agora, qualquer outro número que não seja menos 1, qualquer outro n no expoente, como é que integra? A integral disso fica sendo w elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais c. É essa regra que a gente vai usar, o w elevado, né? Essa aqui. Então, usando essa regra ali em cima, essa minha integral fica sendo, vou escrever de novo a igualdade. Deixa eu só organizar um pouquinho. Então, vou colocar igual aqui embaixo, igual, usando o asterisco lá, usando aquilo lá, vai ficar 1/8 de w elevado a n mais 1, menos 1,5. Mais 1 fica menos meio. Menos meio é sobre o mesmo n mais 1, sobre o mesmo denominador. Então, esse menos meio aqui, isso aqui vira... Isso aqui, agora a gente está perto do final do exercício, ó. Agora é continha, acabou a integral já. Usamos a integral elementar, agora é continha. O que significa que esse oitavo aqui está multiplicando? Dividir por menos meio é a mesma coisa que multiplicar por menos 2. Não existe essa conta, isso aqui muita gente faz, gente. Multiplica 1/8 por menos 2. Se não tiver parênteses, você está fazendo multiplicação e subtração, não existe isso. Tem que colocar que eu estou multiplicando isso, tem que colocar. O que significa w elevado a menos meio? Isso significa 1 sobre w elevado a meio. Poderia até escrever raiz quadrada já. E esse 8, é claro, que eu posso simplificar com menos 2 aqui, vai dar 4 e vai ficar negativo. Então, vai ficar... Agora, a gente está acabando o exercício. Menos 1/4 de 1 sobre... Então, nem precisaria colocar 1 sobre, eu já poderia colocar todo mundo dividido por... Elevado a meio aqui é raiz quadrada. Quem que eu chamei de w lá? Isso aqui. Então, podemos até conferir, mas isso aqui é a substituição que a gente fez. A gente vai precisar voltar nela sempre, ó. O que eu chamei de w, quando eu fiz substituição, no final do exercício, eu preciso dessa informação, porque o exercício foi proposto em x, tem que ser respondido em x. Porque alguém pode ter chamado de w, outro de u, outro de y. E a resposta tem que ser... Ó, estou resolvendo aquele exercício proposto no início, a resposta é essa.
O exercício mudaria completamente se não tivesse o x que estava lá em cima, porque aquele x que estava aqui em cima, quando a gente chamou isso aqui, ó, quando eu estou fazendo a conta, eu já tenho que ter em mente o que eu estou pensando, ó. Se eu chamei isso de W, vai aparecer 8x, já tem um x que dá para fazer substituição. Beleza, dá certo. Dá certo. Não tem o x, mudou tudo. Não tem o x, não é substituição simples. Aí é substituição trigonométrica. Qual substituição trigonométrica? Uma substituição trigonométrica que envolve soma. Então, aí eu tenho que ir em mente lá, olha, a substituição trigonométrica tinha qual objetivo? Transformar uma soma ou uma subtração que tinha quadrados lá, que dava para a gente usar a função trigonométrica, a identidade trigonométrica, para virar um termo só. Tá vendo que envolve uma raiz quadrada aqui, ao cubo? Então, a gente tem que ter, qual que envolvia soma? Ah, que envolvia soma era da tangente. Tangente ao quadrado de um ângulo mais 1 é igual a secante ao quadrado desse ângulo. Essa aqui era a identidade que a gente vai colocar como referência. Então, o que está acontecendo? Ali já é 1. Então, eu nem preciso multiplicar por nada para comparar. Então, quando aqui, se aqui fosse 9, eu teria que pegar essa aqui e multiplicar por 9 para ficar igual àquele 9 que estava lá. Mas já é 1, eu não preciso multiplicar por nada. Então, o que a gente está dizendo? Que basta que a gente diga, olha, o que está dentro da integral, ou seja, 4x ao quadrado mais 1 tem que ser igual a isso aqui, para essa soma virar um termo só, que no caso é secante. Então, olha o que a gente está fazendo como comparação. O 1 já é igual a 1, a gente já tinha percebido. A gente está querendo que 4x ao quadrado fique tangente ao quadrado. Então, isso aqui vai me dar aqui 2x é igual a tangente de θ. É a minha escolha da substituição trigonométrica. 2x é igual a tangente de θ. Então, eu vou precisar substituir o dx. Quem engole esse dx erra esse passo, porque vai substituir só isso. E não é verdade, eu tenho que substituir o dx também. Então, o que a gente está dizendo? Que vai precisar calcular o dx. Quem é o dx? 2dx vai virar a derivada de tangente, secante ao quadrado de θ dθ. Então, esse 2dx vira meio aqui, ó. Já escrevi do jeito certo que eu vou precisar. Então, a substituição que a gente fez aqui, essa substituição sempre vai ser necessário voltar nela, sem exceção. Então, guarde ela na manga, ela vai ser necessária. E aqui a gente vai fazer a substituição na nossa integral. Então, a minha integral aqui vai virar integral de 1 sobre... Quem que é 4x ao quadrado mais 1? Secante ao quadrado. Já estou substituindo, não tem problema nenhum escrever isso, ó. Aquilo ali é uma igualdade verdadeira para essa escolha que a gente fez. Ótimo. Então, isso aqui está elevado a 3 meios. Substituímos 4x ao quadrado mais 1 por secante ao quadrado. Quem é o dx? O dx é 1 sobre 2 secante ao quadrado de θ dθ. Substituição ficou boa? Ficou. Por que ficou boa? Porque tudo que era x virou tudo para θ. Então, acabou a substituição. Agora a gente tem que resolver essa nova integral aqui, ó. É uma nova integral que a gente está resolvendo. Então, o que a gente vai ter nesse passo aqui? Eu vou só chegar para cá um pouquinho? Não consigo. Então, vamos lá. Isso aqui é igual... Vou tentar ser organizada. Me ajudem aí se eu não estiver sendo clara aqui. Então, isso aqui é igual, é a mesma igualdade que estava ali em cima. O meio é constante, sai da integral. Ótimo. Aqui em cima eu estou com secante ao quadrado de θ dθ. E o meu denominador, olha só, eu estou com secante ao quadrado elevado a 3 meios. Então, eu estou com raiz quadrada ao cubo. O que vai sobrar aqui? Um secante ao cubo. Isso é uma propriedade, né? Estou calculando a raiz quadrada. Raiz quadrada. Já tem um... Vou usar uma barra mais bonitinha aqui. O denominador vai ficar secante ao cubo. Então, aquele verde ali, ó, tá virando secante ao cubo. Beleza. Secante ao quadrado dividido por secante ao cubo, eu vou poder simplificar. Então, vai sobrar um secante de grau 1 no denominador. Tem regra para secante de grau 1 no denominador?
Vamos lembrar as regras, a gente tem que saber as integrais elementares, é fundamental saber as integrais elementares. Então, olha o que a gente está. A integral de secante é ln de secante mais tangente. Beleza, não é o caso daquela, porque aquela ali está secante no denominador. Ah, então é ln de ln? De jeito nenhum. Secante no denominador, 1 sobre secante é a mesma coisa que 1 sobre cosseno. Então, aquela integral ali é a integral de cosseno. Então, essa integral que a gente vai escrever aqui agora é a integral de cosseno. 1 sobre secante é cosseno de θ dθ. Quem que é a integral de cosseno? Essa integral é elementar. Quem que derivando da cosseno? Seno. Derivada de seno é cosseno sem sinal mesmo, sem sinal negativo. Então, a gente conseguiu integrar nesse passo. O que falta? Voltar para a variável inicial, porque a variável inicial era x. Então, eu não posso responder um problema que a resposta dele tem que ser em x, ó, a integral lá era em x, eu não posso responder em θ. Então, eu vou precisar sempre de voltar no que a gente fez como substituição. Olha só, essa aqui foi a substituição. Então, eu preciso voltar nela sempre. E aí, o jeito de voltar é aquele triângulo que a gente usou de referência, olha só. Então, imagina que a gente tem um triângulo. Aqui é um triângulo. E a gente tem a seguinte situação. Aqui é o ângulo θ. Esse é um ângulo θ. E eu tenho que tangente de θ. Olha a escolha que a gente fez ali. Vou escrever isso menor, porque senão depois vai atrapalhar. Então, ó, tangente de θ é igual a 2x. 2x é a mesma coisa que 2x dividido por 1. Então, isso aqui é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O meu cateto oposto é 2x, o meu cateto adjacente é 1. O lado que falta no triângulo? O lado que falta no triângulo é hipotenusa. A hipotenusa aqui vai ser o cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, vai ficar 4 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Raiz disso. Raiz do valor que a gente usou lá de referência. Vamos voltar aqui, ó. Olha o que a gente fez da substituição trigonométrica. O lado que falta é raiz daquilo que a gente usou lá, ó. Então, agora a gente está bem pertinho do final do exercício, porque agora eu tenho a hipotenusa. Então, eu posso responder o meu problema do seno, porque o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o nosso exercício está acabando nesse passo, ó. Vai ficar meio seno e cateto oposto, perdão, cateto oposto. Então, esse meio continua ali. O cateto oposto é 2x, a hipotenusa é raiz de 4x ao quadrado mais 1 mais c. E aqui acabou o exercício. Ele foi proposto em x, ele foi resolvido em x.